Estamos aqui. Prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, nos atendendo mais uma vez. Prefeito, primeiramente, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Tenha uma ótima tarde. Seja bem-vindo aqui, viu, prefeito? Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. Estou aqui agora também querendo saber o que aconteceu com quem não fez o pré-natal. Vamos antecipar já? Vamos matar a curiosidade do prefeito. O prefeito, ela ficou com medo de ir no hospital, né? Puxa vida, pandemia, eu vou para lá fazer o pré-natal, posso me contaminar com o coronavírus, contrair a tal da Covid-19, vou ficar aqui em casa mesmo. 9 meses se passaram. Chegou a hora do parto. Aquela contração, aquelas contrações todas, né? Ela indisposta, acorda o marido, fala, meu bem, vamos pro hospital porque chegou a hora. A placenta se rompeu. Vamos lá porque o nosso filhinho tá chegando. Ou a nossa filhinha, não sabemos, né? O parto começa, prefeito. O pai entra na sala e encontra o quê? Ou quem? Ou quais? 3 crianças, prefeito. Ela deixou de fazer o pré-natal e deu à luz a 3 crianças. Imagine o pai ali vendo aqueles bebês todos. Hã? Nossa. Bom, que boa surpresa, né? Trigêmeos. Não, é uma Isso que ótima eu chamo de surpresa. surpresa. Porque vida, principalmente um momento tão crítico como esse que estamos vivendo, vida é sempre bom. Agora, imagine criar 3 crianças. Se tava na dúvida do nome, agora tem mais de uma criança para poder usar o nome. Né? Olha que bom. Verdade. Vai faltar agora talvez criatividade, né? Mas que terão muito trabalho pela frente, terão, com toda certeza. Quem é pai e mãe sabe muito bem o que a gente está dizendo aqui. O prefeito, mas muito bem-vindo, viu? Seja bem-vindo aqui ao Bora Brasil. Obrigado, que agradeço. Bom, já começamos perguntando a respeito dessa permissão dada pelo governo do estado agora há pouco em ampliar o horário de atendimento dos comércios, ou do comércio no estado de São Paulo, passando de 6 para 8 horas. O senhor e a sua equipe devem acatar essa ampliação ou não em um primeiro instante, o prefeito? A vigilância sanitária aqui do município nunca colocou qualquer impedimento em relação ao horário, pelo contrário, a vigilância aqui sempre entendeu que quanto maior o horário de funcionamento, menos aglomeração. Então aqui para a vigilância não há nenhuma restrição de horário, vamos agora só bater o martelo em relação a qual será esse horário de funcionamento dos shoppings. Já estamos discutindo com eles exatamente que horário que eles devem funcionar, já que eles estavam funcionando durante 6 horas no período das 16 às 22. Então agora vamos fechar, bater o martelo para poder já aplicar mais rápido possível na cidade de São Paulo, já que do ponto de vista epidemiológico, aqui a vigilância sanitária entende que é um fator até mesmo positivo essa ampliação de horário. Tanto que falamos várias vezes nessa linha aqui, ô prefeito, de que esse horário reduzido, ele consequentemente promove sim uma maior aglomeração. E fomos indagados nessa linha por vários ouvintes, dezenas de ouvintes, eu posso dizer para você. Então o problema no horário e a limitação está mais em relação ao governo do estado, o governo tem limitado o horário e enquanto a prefeitura entende que quanto mais horas de atendimento tiver, maior a chance de diluir essas pessoas todas, né, prefeito? Exatamente. Então aqui, no ponto de vista de horário, não há nenhuma limitação da vigilância sanitária, vamos só adaptar agora para poder exatamente saber e anunciar o mais breve possível qual será esse novo horário de funcionamento, mas a vigilância não coloca nenhuma restrição, estamos aguardando essa autorização por parte do governo estadual para aplicar aqui no município. Bom, prefeito, já que a gente está falando de horários e algumas mudanças em relação a isso, há novidades em relação à situação daquele projeto piloto de bares e restaurantes que estão usando calçadas na região central? Já algum início, alguma avaliação da prefeitura e alguma novidade também em relação à situação dos parques da cidade? Em relação ao projeto piloto, isso já foi autorizado pela prefeitura, eles agora estão na fase de construção, é um empreendimento privado, não há nenhum recurso público envolvido, a gente aguarda agora que eles possam iniciar para que a Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Sanitária possam acompanhar a evolução, verificar a necessidade de adaptação e poder depois replicar isso para outros locais na cidade de São Paulo. Mas do ponto de vista da prefeitura,
todas as autorizações já foram emitidas, falta agora o empreendedor privado, os estabelecimentos que estão lá, são 30 estabelecimentos que podem utilizar essa autorização da prefeitura, naquelas ruas ali do centro, próximo à Praça da República, para que possa funcionar o mais rápido possível. Em relação aos horários dos parques, a gente está agora avaliando a possibilidade de abri-los aos finais de semana, lembrando que a gente fala, por exemplo, de um parque Ibirapuera, nós estamos falando de 60 mil pessoas no final de semana, verificando exatamente que horário é possível que a gente possa abri-los, sem que tenha filas nas portas, sem que tenha aglomeração nos parques, muito mais a questão do final de semana, do que, eventualmente, uma questão de horário que possa ser utilizado ou não. Ainda a preocupação em relação a quantas pessoas vão frequentar o parque no final de semana, se a gente reserva horário para um ou outro tipo de público diferente. Essa é a preocupação da prefeitura, já que a gente tem visto aí as pessoas cada vez menos receio do vírus, infelizmente, é um sentimento cada vez maior de que a pandemia não passou, quando na verdade ainda vive a pandemia na cidade de São Paulo, as pessoas ainda precisam continuar a se preocupar com esse tema, a gente continua a conter os índices aqui na cidade de São Paulo, ainda estamos na fase 3 de 5 fases de flexibilização dada pelo governo do estado de São Paulo, a expectativa da prefeitura é que a gente possa ir para a fase 4 no final de setembro, começo de outubro, ou seja, então é preciso ainda aguardar um pouco mais, só que a gente tiver total tranquilidade, nós vamos ter controle do público dentro dos parques, é que nós vamos abrir os parques aos finais de semana. Essa questão dos parques, ô prefeito, ela não deveria seguir a mesma linha de raciocínio que o senhor próprio colocou agora há pouco em relação aos bares e restaurantes, da limitação de horário? E eu já replico isso para a limitação de dias. Quando você pretere ou tira os finais de semana, você teoricamente não está jogando essas pessoas para outros ambientes fechados, por exemplo, um shopping center? Ou praças também que têm ficado bem cheias. E quando você amplia a possibilidade ou as possibilidades para os cidadãos, você teoricamente vai diluí-los ou deixar que eles tenham a oportunidade de estar em ambientes menos aglomerados, não, prefeito? Porque aumenta a opção. Mas veja, a recomendação ainda é permanecer de casa, em especial aos finais de semana. Durante a semana as pessoas estão voltando para poder trabalhar, mas não é ainda o momento de estimular aglomerações, de estimular confraternizações aos finais de semana. Então, a recomendação é que as pessoas permaneçam dentro de casa, ainda não é o momento, né, de estimular as pessoas a saírem. E, volto a dizer, depois, como é que a gente controla a quantidade de pessoas dentro do parque que vão praticar esporte ao ar livre, que vão ter contato umas com as outras. Então, a gente ainda tem um certo receio na abertura desse espaço aos finais de semana, que isso seja entendido como um convite às pessoas a realmente saírem dentro de casa e poderem frequentar os parques aos finais de semana. Prefeito, vamos para o assunto que a gente vem debatendo já há alguns dias e que nessa semana ganhou força com a decisão da Prefeitura de não permitir a volta à sala de aula em setembro para as atividades de reforço, depois do resultado desse inquérito sorológico feito nos alunos da rede municipal. As escolas particulares de São Paulo prometeram ir à Justiça para pedir permissão para a abertura a partir do mês de setembro. E, inclusive, a gente conversou um pouco mais cedo aqui hoje na Rádio Bandeirantes com o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado, o Benjamin Ribeiro, e ele falou exatamente sobre lugares clandestinos, onde as crianças estão sendo deixadas, porque pais e mães precisam trabalhar e não tem a opção de deixar essas crianças com alguém da família, por exemplo, né? Como é que a Prefeitura está encarando essa situação? Está buscando algum diálogo também com essas instituições? Bom, primeiro que possa denunciar esses locais, da mesma forma que nós estamos buscando lacrar, interditar festas clandestinas, nós também vamos buscar lacrar esse espaço, já que a denúncia em relação a esses locais, que, por favor, avise a Prefeitura através do 156, né? Nós não vamos aqui simplesmente legalizar uma questão que está errada. Vamos lembrar que nós temos 2,5 milhões de alunos na cidade de São Paulo, de crianças até o ensino médio, só na rede municipal, quase 1 milhão de alunos, mas quando somamos com a rede privada e com a rede do Estado, chegamos a 2,5 milhões. O último inquérito feito pela
Prefeitura de São Paulo, específico com crianças de 4 a 14 anos, mostrou que 60% é assintomático, um valor superior, bem superior aos 40% do restante da população. Portanto, medidas, inclusive de verificação de temperatura dessas crianças, podem se mostrar inócuas, do ponto de vista de contenção da disseminação da doença. 25% das crianças moram em ambientes com pessoas com mais de 60 anos de idade, ou seja, a possibilidade de elas levarem isso para aquele que é o grupo de maior risco do coronavírus é alto. Eu sou responsável pela saúde dessas 12 milhões de pessoas aqui na cidade de São Paulo e não vou ceder à pressão do grupo A ou do grupo B. Se o sindicato entende que tem que ir à justiça, vamos à justiça para poder responsabilizar quem tem que ser responsabilizado, para poder verificar o que é melhor para a cidade de São Paulo, mas a prefeitura que entende que o melhor nesse instante é não retomarmos as aulas agora em setembro, aguardar outros resultados, inclusive de inquérito que a gente vai fazer agora com toda a família, para verificar como é que é a presença do coronavírus em locais onde você tem a criança já imunizada, se a família também já foi imunizada. Enfim, nós estamos entendendo o comportamento da doença, conforme a doença vai evoluindo. Desde o início, fomos muito claros ao dizer que nós tínhamos mais dúvidas do que certezas, e nesse momento, uma questão de precaução, inclusive, é o que deseja nesse momento até os professores, que também têm receio de voltar às salas de aulas, estimular a evolução da doença na cidade de São Paulo. Nós suspendemos as aulas agora em setembro. E a decisão do STF é clara, vale a medida mais restritiva imposta pelo governo federal, pelo governo estadual ou pelo governo municipal. O judiciário já se pronunciou e vamos relembrar isso na ação que esse sindicato vem a interpor contra a Prefeitura de São Paulo. E a gente tem percebido esse receio todo por parte dos professores mesmo. Agora, o prefeito, a retomada das aulas está cada vez mais dependente do resultado ou dos resultados do inquérito sorológico, pelo que eu percebi, porque esse último resultado ele chegou com muita força, impedindo a retomada das aulas, né, mesmo por um período de reforço no mês de setembro. Então, daqui para frente, o resultado do inquérito sorológico ele terá uma participação maior nessa possível data de retomada? Quanto mais dados nós tivermos à disposição da vigilância sanitária, mais tranquila é a decisão que é tomada. Ela não é feita com base em achismos ou com o comportamento da doença no país A ou na cidade B, que não tem relação com a cidade de São Paulo. Então, quanto mais dados disponíveis, e o inquérito sorológico permite dados com um intervalo de confiança que chegam a 95% de certeza do que nós temos na cidade de São Paulo, a vigilância sanitária pode tomar e orientar a prefeitura na tomada de decisões com mais tranquilidade. Então a gente está tomando decisão porque o que aconteceu ou deixou de acontecer no país A ou no país B pode acontecer ou deixar de acontecer na cidade de São Paulo. Nós estamos tomando decisão com base na realidade, com fatos, com números relacionados à cidade de São Paulo. Agora, prefeito, em relação ao orçamento da cidade, né? Está chegando a época também de se discutir isso na prefeitura, na Câmara, já para o ano que vem. O senhor falou aqui em uma entrevista à Rádio Bandeirantes há algumas semanas sobre um rombo de 9 bilhões de reais na queda da arrecadação aqui da cidade de São Paulo. Como que está esse começo de planejamento de orçamento para o ano que vem, prefeito? Alguma área que o senhor acha que vai acabar sendo mais prejudicada para que se evite um problema maior em alguma outra área? Como que está o início dessa discussão? A área sempre mais afetada é a área de investimento. O investimento previsto, por exemplo, pela Prefeitura para esse ano de 2020 era de 7,5 bilhões de reais aqui na cidade com orçamento próprio. Nós já baixamos isso para 4,5 bilhões para poder cobrir esse rombo, seja de receitas que não irão se realizar, que hoje a gente já conseguiu ajustar para 8 e não 9 bilhões, mas a gente tem gastos extras não previstos no orçamento que passam mais de 2 bilhões, em especial na área da saúde, na área da assistência e na área do transporte. Então é um rombo total de 10 bilhões de reais
que esse ano a gente conseguiu equalizar, está conseguindo equalizar, sem deixar de pagar fornecedor, sem deixar de pagar contratos terceirizados, sem deixar de pagar os servidores municipais, mantendo o investimento na cidade de São Paulo, não parando nenhuma obra pela metade. A gente conseguiu isso graças ao refinanciamento da dívida com a União. As parcelas desse ano foram postergadas para o ano que vem, o auxílio emergencial aprovado pelo Congresso Nacional, a utilização de fundos municipais autorizada pela Câmara Municipal, né? Parte do superávit que a gente tinha do ano passado foi utilizado esse ano, basicamente 100% com a questão do coronavírus, e agora a gente vai discutindo secretaria a secretaria, porque até setembro a gente tem que enviar para a Câmara Municipal a proposta orçamentária para o ano que vem. Então é sempre que, num momento como esse, e acho que ano que vem, do ponto de vista orçamentário, talvez ainda seja mais difícil do que esse ano 2020, que nós não teremos à disposição instrumentos que foram utilizados neste ano de 2020, o investimento deve sofrer ainda mais aqui na cidade de São Paulo. Para a gente entender melhor o efeito prático desse corte, qual um investimento que o senhor queria muito fazer em 2021, que poderia ajudar e muito a população de São Paulo e que o senhor não terá condição de fazer devido a esses cortes todos? Nós tínhamos 1 bilhão previsto para a construção de unidades habitacionais. Nós iríamos começar a construção de 35 mil unidades habitacionais na cidade de São Paulo com esse recurso. Então, só para você ter uma ideia do quanto que isso causa de prejuízo, já que a demanda habitacional é muito grande na cidade e o próprio coronavírus jogou luz sobre essa desigualdade, porque uma coisa é obrigar uma família de 2, 3 pessoas a fazer isolamento social num apartamento de 200 metros quadrados nos Jardins, e a outra coisa é obrigar uma família de 8, 10 pessoas a fazer isolamento social numa pequena casa lá na grande periferia da cidade de São Paulo. Então, a questão habitacional, a demanda que nós temos por casa própria aqui na cidade de São Paulo é muito grande, é o sonho da família, né? Me deixa muito triste não ter iniciado essas obras nesse ano de 2020, mas foi preciso fazer esse remanejamento para que a gente pudesse dar conta às demandas nesse ano de pandemia. Vai ter algum enxugamento na prefeitura, prefeito, com cortes de autarquias, de funcionários? Isso também está previsto? Sim, a Câmara Municipal aprovou a proposta enviada pelo Executivo, que prevê a eliminação de vários entes da administração indireta. Então, nós vamos acabar com a Anlurb, nós vamos acabar com o Ilume, nós vamos acabar com a Fundação Paulistana, nós vamos acabar com a autarquia hospitalar, nós vamos reduzir de 22 para 15 os entes da administração indireta, e a gente está também, já deve editar nos próximos dias, um decreto com o corte de vários cargos de confiança aqui na Prefeitura de São Paulo. Então, a gente também tem feito a nossa lição de casa para conter a despesa e não ter que aumentar nenhum tributo aqui na cidade de São Paulo. Até agora, a gente não tem nenhuma previsão de aumento de imposto, até porque a gente sabe da dificuldade que o setor privado vive nesse momento, o quanto que os empregos são importantes aqui na cidade de São Paulo, e qualquer aumento de tributo ia sobrecarregar ainda mais o setor privado, que também sofreu muito e sofre com essa crise econômica decorrente dessa crise sanitária. Rapidinho, que nosso tempo está esgotando, triste, nem né? passagem de ônibus, né, prefeito, para subir, né? Exatamente. Esse é um tema que, até o fim do ano, a gente deve discutir com o governo do Estado, para que a gente possa avaliar, né, de que forma a gente consegue equalizar as contas públicas, mas sem penalizar ainda mais a população. E é muito triste não poder investir em política habitacional em um momento tão crítico como esse, em que muitas pessoas e famílias, né, estão perdendo suas moradias. Exato. É um momento em que essas famílias mais precisavam. É uma pena mesmo. Agora, o prefeito, o senhor já tem vice definido para a eleição? Já tem alguém aí no gatilho, na agulha? Não, ainda não. A convenção está marcada para o dia 12 de setembro, e até lá a gente deve definir um vice em conjunto com os demais partidos que vão fazer parte do nosso arco de aliança. Nenhum nome ainda na conversa. Nenhum nome ainda definido. Tá bom. Só para finalizar, prefeito, tem algo que o senhor queria ter feito nessa pandemia que não pôde fazer, ou que faria diferente depois de sentir na prática tudo isso que estamos vivendo nesses meses todos?
Eu acho que em nenhum momento a prefeitura se omitiu ou tem se omitido. Né? É muito fácil apontar a responsabilidade nos outros, mas eu sou responsável pelo que acontece aqui na cidade de São Paulo. A prefeitura em todos os momentos esteve presente, desde o primeiro instante, quando apostamos nos hospitais de campanha, que foram importantes para não deixar ninguém sem atendimento aqui na cidade de São Paulo, na ampliação de 8 novos hospitais. Acho que a prefeitura teve uma atuação exemplar, tanto que aqui a gente tem metade dos óbitos que teve Nova York, que é uma cidade comparável com a cidade de São Paulo, sendo que a cidade de São Paulo ainda tem 50% a mais de população do que a cidade de Nova York. Então, a gente conseguiu conter a disseminação da doença aqui na cidade de São Paulo, com várias medidas duras e drásticas que nós tomamos, mas agora a cidade já começa a viver um período de reabertura. Infelizmente, como eu mencionei, alguns investimentos não foram possíveis e o mais triste deles é exatamente nessa área habitacional. Prefeito Bruno Covas, muito obrigado ao senhor pela entrevista, como sempre um bom papo. Obrigado mesmo, um grande abraço, até breve, tá, prefeito? Obrigada, prefeito. Obrigado, que agradeço, um abraço a todos vocês.